Olá pessoal, eu estou super animada para fazer esse vídeo aqui para vocês. Eu vim trazer como tudo que vai acontecer no congresso do American Heart Association, que vai ser no final dessa semana, tá? O congresso está agendado para os dias 16, 17 e 18 de novembro, então vai ser sábado, domingo e segunda-feira. Eles já lançaram a programação do congresso, são, assim, muitos eventos, e eu vou focar aqui na seção de Late Breaking Trials, que vão ser, né, os ensaios clínicos mais importantes aí que vão ser conversados no evento. Eu separei alguns que eu achei particularmente os mais interessantes e os que vão estar presentes no Main Event, tá? Eles têm algumas outras salas do congresso em que vão ser discutidos alguns outros estudos um pouco menores, ou vão ser discutidos também consequências, né, de outros estudos, mas aqui eu trouxe para vocês o que vai ter de principal, tá, no Main Event. Vamos lá então, muita coisa interessante para a gente discutir. O primeiro estudo vai ser, né, a sessão vai começar no dia 16 de novembro, aí às 8h30 da manhã. A gente vai ter o BP Road Study. Então aqui a gente vai falar sobre, toda essa sessão vai ser sobre prevenção, né, entre prevenção, tratamento e cura, nesse novo século aí de ciência cardiovascular. E aí a gente vai ter o BP Road Study. Basicamente, esse estudo vai avaliar pacientes diabéticos e vai avaliar dentro dos pacientes diabéticos o alvo de pressão arterial, tá? São os efeitos, então, de um controle intensivo de pressão arterial nos pacientes diabéticos tipo 2. De onde que vem isso, né? Então, basicamente, a gente já sabe que um controle mais intensivo da pressão arterial, então a gente tem um alvo de pressão arterial sistólica menor que 120 milímetros de Hg, ele tem um benefício, né, esse controle mais rígido tem benefício em alguns desfechos cardiovasculares, como foi visto no estudo SPRINT principalmente. O desfecho do SPRINT, né, foi uma redução de eventos cardiovasculares e morte que foram reduzidos por um controle mais intensivo da pressão arterial. O SPRINT, ele excluiu pacientes diabéticos, né? Foi uma amostra bem grande de pacientes, 9.000 pacientes, mas não incluiu pacientes diabéticos. E existe, claro que esses resultados do SPRINT, eles não foram, apesar das diretrizes terem incorporado, a gente sabe que na prática a gente tem ainda certo receio, né, de intensificar muito o controle em alguns pacientes que são muito idosos, ou muito frágeis, ou que têm muita hipotensão ortostática, enfim. Mas fato é que se eu tiver um paciente jovem, eu conseguir, o paciente estiver bem, tolerando o remédio, eu conseguir colocar a pressão arterial dele menor que 120 milímetros de Hg, isso aparentemente é uma coisa que reduz desfechos, tá? O detalhe é que o paciente diabético ele é um pouco diferente, né, do paciente que não tem diabetes, principalmente por aí neuropatia periférica. Então, será que é um paciente que tem mais hipotensão ortostática? Enfim, isso me chamou a atenção. E esse estudo foi conduzido, é um estudo multicêntrico, randomizado, né, controlado, que foi conduzido na China. Eles planejavam incluir 12.700 participantes, com mais de 50 anos, e diabetes tipo 2 e alto risco cardiovascular. E aí, são pacientes que tinham hipertensão arterial, né? E aí a comparação vai ser entre controle muito intensivo, controle menos intensivo, os alvos vão ser esses mesmos, assim como no SPRINT, né? Menor que 120 ou menor que 140 nos dois grupos. O desfecho primário desse estudo vai ser um composto de eventos cardiovasculares maiores, incluindo infarto não fatal, AVC não fatal, tratamento ou hospitalização por insuficiência cardíaca e morte cardiovascular, tá? Então esse vai ser o primeiro estudo aí que vai ser apresentado no AHA. Depois, na mesma sessão, nós vamos ter a apresentação do estudo SUMMIT. O SUMMIT, ele vai ser um estudo, né, que comparou tirzepatida, que avaliou a tirzepatida, em pacientes com insuficiência cardíaca, com fração de ejeção preservada e obesidade, tá? O que acontece? A tirzepatida, os nomes comerciais que nós temos, né, o Mounjaro, que é o nome da medicação que já foi aprovada pela Anvisa, mas a comercialização no Brasil ainda não está muito difundida, né? A última notícia que eu vi sobre isso era mais ou menos em julho, pesquisando recentemente também a última notícia que aparece é de julho, e aparentemente o Mounjaro ainda não está super sendo comercializado no Brasil. E tem o Zepbound, que também é tirzepatida, as doses são muito semelhantes, mas a indicação é um pouco diferente, eu já falo mais sobre isso. Basicamente, a tirzepatida, ela estimula simultaneamente, né, o GLP-1, que é o peptídeo, um semelhante a glucagon, e o GIP, que é o polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose. A diferença da tirzepatida para os análogos do GLP-1 isolados é justamente esse estímulo do GIP também. Então, isso confere uma saciedade maior, né, teoricamente.
E não só muito teoricamente, os estudos com a tirzepatida, que foram o SURMOUNT-1 e o SURMOUNT-2, foram pacientes sem diabetes e com diabetes, eles usaram o Zepbound e houve uma perda de peso muito expressiva entre os pacientes com as doses mais altas da medicação. Então, como eu falei, a diferença do Mounjaro e Zepbound são principalmente de indicação, assim, as doses até são bem semelhantes. O Mounjaro foi aprovado para diabetes 2 primeiro, do ponto de vista regulatório. E onde que o Summit entra nisso, né? No Summit, eles avaliaram, num estudo, né, multicêntrico, randomizado, duplo cego, controlado por placebo, a eficácia e a segurança em 731 adultos com IC, fração de ejeção preservada e obesidade, com ou sem diabetes tipo 2, tá? Os desfechos primários principais foram dois desfechos, né? Dois desfechos primários. Então, o primeiro é um composto, então uma redução de risco de internação por insuficiência cardíaca, né? Então, internação por urgência de insuficiência cardíaca, hospitalização por insuficiência cardíaca, aumento do diurético via oral e morte cardiovascular no fim do estudo, que foi um segmento de mais ou menos 104 semanas. Também avaliaram, então, o segundo desfecho primário foi qualidade de vida usando o questionário do Kansas, que é o KCCQ, ok? Então, esse estudo avaliou, então, a tirzepatida, os pacientes com ICFEP e obesidade. A ideia, então, era essa, era incluir 731 pacientes. A mídia já divulgou resultados desse estudo em agosto, quer dizer, não divulgou os resultados, divulgou que o estudo era positivo em agosto. E que houve, além do estudo positivo, né, uma perda de peso maior no grupo com a droga do que sem a droga. Então aqui, pessoal, assim, tudo isso que eu vou comentar com vocês é para aquecer, para que no congresso a gente preste mais atenção, assim, nos resultados dos estudos, né, e que a gente tenha nossas dúvidas respondidas, assim, quando a gente tiver os resultados desses estudos aqui. Então, uma coisa que vem à mente quando a gente fala de tirzepatida e ICFEP é que a obesidade, ela está muito relacionada com ICFEP, né? Então, até que ponto aí a gente tem que ver o estudo, vamos ver se vai ser positivo e para quais desfechos, às custas de quais desfechos, mas é interessante a gente prestar atenção na relação entre a perda de peso e a melhora dos pacientes ou a positividade dos desfechos, né? Enfim, será que os desfechos melhoram porque o paciente perdeu peso? A gente vai avaliar isso e ver o que os autores vão falar sobre isso, né? Que certamente vai ser uma pergunta que vai surgir lá. Além disso, uma coisa importante para a gente pensar dessas medicações, dos análogos de GLP-1 e agora da tirzepatida, né? A questão, assim, do preço das medicações e o custo-benefício dela para os nossos pacientes. São medicações bem caras, o Mounjaro ainda, como eu comentei com vocês, ainda está no processo de ser comercializado no Brasil, mas foi definido que o preço dele seria a partir aí de R$1.000. Então, são medicações bem caras e a gente tem que ver se o desfecho que eles vão entregar, né, que eles vão demonstrar, se justifica, né, nesse momento aí, esses preços bem salgados. Então, dependendo da população que você atende ou do perfil dos seus pacientes e do desfecho, a gente precisa, né, é importante, na minha opinião, avaliar criticamente, assim, esses resultados desses estudos com essas medicações, tá? Depois, a gente vai ter um estudo que é de fase 1. Aí você vai me falar, Júlia, mas estudo de fase 1 em congresso, né? Gente, é um estudo com muito interessante, assim, é uma tecnologia que promete ser revolucionária na medicina, que é a tecnologia CRISPR. Basicamente, é terapia gênica aqui em vivo. Então, o CRISPR, a gente vai né, o estudo é um estudo de fase 1, que usou essa tecnologia de terapia gênica para pacientes com amiloidose por transtirretina e cardiomiopatia. A gente sabe que a amiloidose por transtirretina é causada quando a transtirretina, ela se enovela, ela se dobra errado e se deposita ali nos tecidos, né? Então, é um problema pós-transcricional, a princípio, da transtirretina. Essa tecnologia, CRISPR, ela promove edição gênica em vivo. Então, ela é muito direcionada para o gene que codifica a transtirretina nos hepatócitos. É uma infusão endovenosa de medicação. A medicação vai para o hepatócito,
e consegue fazer uma clivagem ali do gene, né, uma modificação do gene, de maneira a diminuir a produção de transtirretina. Então, é uma nanopartícula lipídica que encapsula um RNA mensageiro que tem a proteína que vai entrar lá no núcleo da célula e guiar o RNA para a transtirretina. Em 2021, a gente teve no New England uma publicação com essa tecnologia, com amiloidose por transtirretina, mas em pacientes com polineuropatia. E houve uma redução das concentrações de transtirretina nesses pacientes. Agora, então, né, em outubro, a mídia divulgou aí que essa apresentação que a gente vai ver no AHA, ela vai incluir dados de segurança e dados do nível sérico da transtirretina e biomarcadores da progressão de doença. De novo, é um estudo de fase 1, então tudo que for produzido ali no congresso, né, não vai ser dado que a gente pode aplicar para a clínica diretamente. Mas são dados que os autores querem que a gente comece a pensar, né, dentro dessa promessa aí da terapia gênica na amiloidose por transtirretina. É algo bem interessante, assim, e revolucionário para a medicina mesmo, né? Aí depois, essa vai ser a primeira sessão do congresso. Depois a gente vai ter à tarde, no dia 16 de novembro ainda, sobre uma banca, né, uma mesa sobre arritmia. E aí dentro dessa mesa, alguns estudos muito interessantes também vão ser apresentados, né? O primeiro vai ser o VANISH-2 Trial, VANISH-2 Trial. O VANISH-2, ele vem para responder ou para nos ajudar a pensar numa questão clínica que quem trabalha ou quem fez residência aí, né, no SUS e viu muito paciente pós-infarto, em muito volume, viu que existe essa questão importante, que é o quê? Taquicardia ventricular recorrente em paciente que infartou. Então, pós-infarto, o paciente fica com fibrose ali, tem muito substrato, né, para fazer reentrada e para fazer taquicardia ventricular. Quando o paciente cai fração de ejeção, ou quando faz taquicardias ventriculares recorrentes, sintomáticas, mal toleradas, a gente às vezes implanta o CDI, teria indicação de implantar o CDI, né, principalmente se tiver fração de ejeção reduzida. Mas, mesmo com o CDI, os pacientes continuam fazendo TV, muitas vezes. E aí, nós nos encontramos, né, em uma situação em que a gente vai por dois caminhos possíveis. Um é droga antiarrítmica, então põe o paciente com amiodarona, por exemplo, e tenta suprimir essa TV. Porque, assim, porque é ruim o paciente ficar tendo TV por vários motivos. Piora a qualidade de vida e imagina o paciente ficar tendo choque, né, recorrente do CDI. Então, não é algo legal. A gente quer suprimir, a gente tenta suprimir a TV nesses casos. Então, hoje a gente dá antiarrítmico com um segundo caminho é encaminhar o paciente para a ablação da taquicardia ventricular. Nós não temos ainda um estudo grande que comparou essas duas estratégias. O VANISH-2 vem mostrar um pouco para a gente, né, os resultados e vem mostrar essa comparação de estratégias entre fazer um antiarrítmico ou ablação. O objetivo do estudo é testar a superioridade da ablação. O desfecho primário vai ser um composto de mortalidade em qualquer momento, choque apropriado do CDI após 14 dias, tempestade elétrica depois de 14 dias e tratamento sustentado da TV, né, abaixo da detecção do CDI em 14 dias, tá? Beleza, então acho que vai ser bem interessante muito para a conduta, né? Porque a ablação a gente tem bem menos acesso, porque se a ablação se mostrar não superior ao uso de medicação, pode ser algo interessante para a gente que às vezes trabalha no SUS, né? Numa situação em que a gente não tem acesso tão fácil à ablação de taquicardia ventricular. Próximo, então, vai ser o estudo OPTION. Muito interessante também. O seguinte, vocês já devem ter ouvido falar do fechamento percutâneo do apêndice atrial com alguns dispositivos. O primeiro dispositivo que surgiu é o Watchman. Eu vou colocar aqui uma fotinho para vocês, eu pedi pro pessoal colocar aqui a fotinho do Watchman para vocês, e que basicamente é um fechamento percutâneo do apêndice atrial, o apêndice atrial local onde tem a maior probabilidade de formação de trombos na fibrilação atrial. Só que acontece, a ideia de fechamento percutâneo, a ideia é você diminuir ou não precisar usar anticoagulante, né? Porque se eu fechar um procedimento, um dispositivo que fecha o apêndice atrial, não se traduzir numa redução da necessidade de uso de anticoagulante ou algo nesse sentido, qual é o objetivo desse fechamento exatamente, né?
Então, o que acontece? Dois estudos compararam a varfarina, dois estudos, né, na era da varfarina, dois estudos compararam a varfarina e o fechamento do apêndice atrial com esse dispositivo. E esses estudos encontraram uma taxa semelhante do desfecho composto, que era morte cardiovascular ou morte não explicada, embolismo sistêmico e AVC. Só que aqueles pacientes que foram para o fechamento percutâneo, eles tiveram menores taxas de AVC hemorrágico e de morte por todas as causas, mas um aumento importante de AVC isquêmico e de embolia sistêmica. Então, o que acontece? Com a era dos DOACs, demonstrando, né, com os DOACs demonstrando taxas de sangramento semelhantes à da aspirina até, o que acontece? É complicado você tomar uma decisão como essa, indicar o fechamento ou não, né? Baseado em estudos que compararam a varfarina e o dispositivo. Então, atualmente, o que acontece? Como ficou, né, na última diretriz da ESC de 2024, agora, desse ano, a Sociedade Europeia de Cardiologia fez uma nova diretriz de fibrilação atrial e colocou o fechamento percutâneo do apêndice atrial como classe 2B, nível de evidência C, em pacientes com contraindicação a todos os DOACs e a varfarina. Então, se eu tenho um paciente com fibrilação atrial e que não pode, de jeito nenhum, né, ter uma contraindicação formal a usar varfarina e todos os DOACs, eu teria uma indicação 2B, ou seja, uma indicação de que pode fazer, eles colocaram um nível de evidência C para o fechamento percutâneo do apêndice atrial, tá? E porque o que acontece? Na hora que a gente coloca o dispositivo no apêndice atrial, os protocolos iniciais regulatórios para liberar o dispositivo indicavam a necessidade de usar anticoagulante por pelo menos 45 dias para prevenir o trombo relacionado ao implante do dispositivo. E depois o uso de a varfarina mais aspirina no início, seguido por 6 meses de dupla terapia antitrombótica e depois seguir só com aspirina. Então, ou seja, é meio paradoxal, né? Porque é um dispositivo que tem o objetivo de fazer a gente reduzir o uso de anticoagulante, então é para um paciente que tem contraindicação de coagulante, mas após o implante desse dispositivo, eu preciso de alguma terapia antitrombótica, que na regulamentação foi até a própria varfarina, né? Na prática, hoje a gente, às vezes, sabe que nem sempre acontece dessa forma. Tiveram alguns outros estudos pequenos que mostraram outras estratégias de terapia antitrombótica pós-fechamento do apêndice atrial percutâneo. Mas fato é que a gente ainda não tem uma resposta definitiva nesse meio, tá? A gente não sabe muito bem aí as consequências aí de fechamento do apêndice atrial, se tem que usar anticoagulante, há quanto tempo. Então, esse estudo é o OPTION, vai ser apresentado aqui no congresso. E o OPTION, o que ele fez? Ele comparou o Watchman, que é esse dispositivo, né, de fechamento percutâneo do apêndice atrial, versus o DOACs, que é doxabana, que foi usado aqui, em pacientes com fibrilação atrial que fizeram a ablação da FA 90 a 180 dias antes. O estudo incluiu 1.600 pacientes, então é um estudo robusto. Teve um outro estudo anterior que tinha mais ou menos 400 pacientes, então não foi tão definitivo, mas esse estudo, então, 1.600 pacientes. E o desfecho primário vai ser, um estudo, então, Primary Effectiveness Non-Inferiority Endpoint, que eles colocaram, né? Que então, não inferioridade, vai ser AVC, isquêmico ou hemorrágico, morte por qualquer causa ou embolia sistêmica em 36 meses. E o desfecho primário de segurança vai ser sangramento fora do procedimento por 36 meses, né, nos 36 meses de acompanhamento. Então vai ser interessante da gente ver o uso se o Watchman realmente, às vezes o paciente fez a ablação, eu só colocar um dispositivo junto com a ablação e fazer o dispositivo com DOAC, como que funciona, assim. Então, vai ser interessante ver os resultados desse estudo aqui e até entender se eles usaram alguma outra terapia antitrombótica nos pacientes que colocaram o Watchman, né? Exatamente, eles colocaram o Watchman e ficaram com qual terapia antitrombótica, né? Vai ser interessante ver isso também. O próximo também, no grupo de arritmias, eu achei um estudo, assim, fantástico, que é o BRAIN-AF. Vamos ver os resultados também. O BRAIN-AF, o que acontece? A gente sabe que existe uma associação entre o aumento de todas as formas de demência em pacientes com fibrilação atrial, independentemente da presença de AVC nesses pacientes. A associação é mais forte naqueles pacientes que têm menos de 75 anos. E aí as causas para isso ficam meio indeterminadas ainda. Então, se há uma isquemia silenciosa, se há hipoperfusão cerebral, inflamação, fatores genéticos, o que acontece?
Mas os pacientes que têm CHA-2 de 0, em geral, eles não têm anticoagulação indicada. O estudo BRAIN-AF é um estudo prospectivo randomizado, duplo cego, controlado, que usou rivaroxabana 15 mg para avaliar a redução de desfecho de AVC e AIT ou declínio neurocognitivo nos pacientes com fibrilação arterial considerados de baixo risco para AVC. Então, esses pacientes com CHA-2 de 0. Então, será que eu anticoagular essa galera que tem CHA-2 de 0 modifica o declínio neurocognitivo, né? Ou AVC e AIT nessas pessoas? Então, bem interessante o desenho do estudo. Vamos ver se ele achou, né, algum resultado relevante que pode, sim, eu acho que impactar a prática. Aí depois, a gente vai ter uma série uma mesa de inteligência artificial, tá? Tem bastante coisa de inteligência artificial, de métodos automatizados para lembrar o paciente, ou o farmacêutico, ou o médico de usar a medicação. Mas aqui, em relação à inteligência artificial, tem alguns que eu achei mais interessantes que vão ser apresentados ainda no primeiro dia de congresso à tarde, que foi o Seismic HF1, que é o uso de um dispositivo não invasivo para avaliar pressões intracardíacas. Me pareceu ousado. Eles usam basicamente seismocardiografia, avaliando pressões, vibrações da parede torácica produzida pela atividade mecânica do coração. E aí, de alguma forma, conseguiriam inferir pressões intracardíacas. Pelo menos foi dessa forma que eu entendi, tá, pessoal? O que os autores propuseram ali. Então, acho que vai ser interessante também entender como funciona. É uma forma não invasiva de avaliar isso. Depois a gente vai ter um estudo sobre inteligência artificial em ecocardiograma, que é basicamente avaliando medidas automatizadas baseado em inteligência artificial nas medidas ali do eco, no fluxo de trabalho dos sonografistas. Assim, nos Estados Unidos, a gente não é um médico que capta as imagens do ecocardiograma, né? É um sonógrafo, um técnico que vai captar essas imagens e o cardiologista vai laudar as imagens depois. Então, aqui a gente vai entender melhor os resultados, mas dependendo dos achados aí, aqui a gente vai transferir para a nossa prática mais facilmente ou não, né? E depois também um outro estudo de ecocardiograma com inteligência artificial, que é a interpretação do ecocardiograma com a ajuda da inteligência artificial, tá? E usando Deep Learning também, então bastante coisa nesse sentido, tá? Depois, aí no dia 17, a primeira mesa vai ser sobre doença coronária e doença valvar. Aí a gente vai ter um estudo interessante que é o Glorious. O Glorious, ele é um estudo de factorial 2x2, que é 2 por 2, né? Se você, assim como eu, não estava muito familiarizado com o que é um estudo fatorial 2 por 2, basicamente é o seguinte. O design fatorial é quando eu falo 2 por 2, a quantidade, né, de números é basicamente o número de variáveis que a gente vai avaliar. Então, se eu estudar 2 por 2, ele vai avaliar duas variáveis. E aí, cada uma dessas variáveis, ele vai avaliar duas alternativas. Então, nesse caso aqui, é um estudo que avaliou em pacientes que iam ser submetidos a cirurgia de revascularização miocárdica ou troca de válvula aórtica cirúrgica, ele avaliou o quê? O uso de agonista de GLP-1 e a taxa de oxigenação desses pacientes. Então, foram duas variáveis. E dentro dessas variáveis tinham duas alternativas. Então, o paciente que usou GLP-1, ele podia receber o GLP-1 ou não. No caso que o que foi usado foi a exenatida. E no caso do oxigênio, o paciente podia usar uma FiO2 de 50% durante a cirurgia ou uma FiO2 de 100% durante a cirurgia. E aí o estudo vai avaliar o quê? O tempo até o evento, né, de morte, se tiver morte, então o tempo até o primeiro evento de morte, insuficiência renal com necessidade de diálise, hospitalização por AVC ou frequência cardíaca. Tá? Então, aí o que vai acontecer? Nessa mesa, eles vão apresentar os dois estudos de uma vez. Então, tanto aquele que olhou para a oxigenação, então estratégia restritiva ou estratégia liberal de oxigenação nos pacientes que iam ser submetidos à cirurgia, quanto eles vão apresentar também a parte, né, o segmento que avaliou
a eficácia do GLP-1 nesses pacientes, tá? Por que eu tô falando isso? Aqui eles vão apresentar os dois juntos, mas logo depois vai vir um estudo que também teve um desenho fatorial 2x2, mas que uma parte dele já foi apresentado no TCT, que é o Congresso de Hemodinâmica, agora recentemente. Eu já volto nesse assunto. Também antes desse outro estudo, que é o Clear Synergy, vai ter um outro estudo aqui de anticoagulação, que é a edoxabana, em paciente que recebe válvula protética, né, cirurgia com válvula biológica. O que acontece? Basicamente, eles estudaram aqui a eficácia e segurança de edoxabana como anticoagulante depois de troca de válvula cirúrgica por prótese biológica. Aqui no Brasil, a gente tende a não prescrever anticoagulante para paciente em ritmo sinusal que faz troca valvar por prótese biológica. A nossa diretriz de valvopatias de 2020, ela coloca no máximo aí como classe 2B prescrever varfarina para pacientes que recebem próteses biológicas e estão em ritmo sinusal, né? Não tem fibrilação atrial. Então a gente tende a não prescrever. Mas as diretrizes americana e europeia, elas colocam como classe 2A a prescrição de anticoagulação, e aí normalmente é varfarina, para esses pacientes, tá? Porque não tem avaliação com uma avaliação, eles consideram, né, que não tem uma avaliação direta com o DOAC. Então, basicamente, o que vai acontecer aqui? Eles fizeram esse estudo que avaliou, então, a segurança e eficácia de usar a edoxabana como anticoagulante nesses primeiros meses após uma troca valvar, tá bom? Por prótese biológica, tá? Prótese mecânica já está bem estabelecido que vai anticoagular com varfarina. Prótese mecânica, né? Aqui é prótese biológica. Então, é isso. No Brasil, assim, não sei se vai mudar muito a nossa prática, porque eles vão comparar edoxabana com varfarina. Depois vai ter o Clear Synergy. Então, o Clear Synergy foi um estudo também com design fatorial 2x2, que avaliou a colchicina versus placebo e a espironolactona versus placebo em pacientes após infarto do miocárdio. Então, o estudo, a parte do estudo, o braço colchicina desse estudo, foi apresentado agora no TCT, que é o congresso, né, um congresso de hemodinâmica, recentemente, e foi um estudo, inclusive, negativo, né, surpreendendo muita gente, depois do COCAT, do LODOCO 2, que mostravam estudos igualmente positivos para a colchicina. Aqui foi um estudo pós-infarto, que foi negativo, né, o primeiro braço foi da colchicina, que foi negativo, e aqui a gente vai ver no congresso da American Heart, a gente vai ver os resultados do braço espironolactona. Então, os pacientes, metade recebeu espironolactona, metade não recebeu espironolactona pós-infarto, tá? Depois, aí a gente vai ter à tarde, no dia 17, uma mesa, né, que vai falar de prevenção e implementação globais. Gente, é muito interessante isso daqui, porque aqui fala muito sobre global health, né, que é, assim, a implementação em países, às vezes, subdesenvolvidos, em países com menos recursos, estratégias de como a gente pode melhorar a disponibilização de recursos para as pessoas nesses contextos. E aí a gente vai ter, então, um estudo que vai falar de um ensaio clínico randomizado para otimização de controle de pressão arterial com single pill, né, com combinações de pílula única na Índia. A gente vai ter também um estudo que vai falar sobre sistemas de suporte de decisão, né, para ajudar o médico a otimizar a terapia hipolipemiante dos pacientes. E o que mais me chamou a atenção aqui, que eu achei muito interessante, vai ser um estudo, né, que vai mostrar resultados preliminares, tá, de marca-passo, reutilização de marca-passo. Então, a gente vai ter pacientes que não conseguem acesso, né, a um marca-passo novo em países de baixa e média renda. E o estudo avaliou, então, isso, assim, se tem como a gente recondicionar marca-passos, né, normalmente pós-mortem. Eu não sei exatamente qual vai ser a população desse estudo aqui, a gente vai ver no dia do congresso, né? Mas a possibilidade, assim, de recondicionar, isso já foi feito, né? Isso já é feito em alguns lugares, mas é interessante ver um estudo que vai sistematizar melhor isso. Inclusive, o nome do estudo é My Heart, Your Heart.
Bem, assim, interessante no contexto do nosso país também, né? Sistema de saúde público com recursos limitados, pode ser algo interessante para ficar de olho também, tá? Pode ser algo que é seguro para os pacientes. A expectativa é de que eles tivessem incluído 320 pacientes. A gente só vai saber quando apresentarem realmente os resultados. E aí, para segunda-feira, nós vamos ter, então, a primeira mesa que vai ser sobre novos ensaios clínicos para terapia de insuficiência cardíaca. Aí aqui eu separei alguns só para vocês, que é interessante até, sobre ICFEP e mecanismos inflamatórios da ICFEP, tá? Então, vai ter o estudo Endeavor, que avaliou o quê? Inibição da mieloperoxidase na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada ou moderadamente reduzida. É um ensaio clínico randomizado que avaliou isso. Aí, eu não sei se você já conhecia muito bem essa parte, né? Que é essa via inflamatória aí da ICFEP e a inibição dessa via inflamatória. Mas, basicamente, o que acontece é os neutrófilos circulantes, né, eles secretam mieloperoxidase e essa mieloperoxidase pode causar estresse oxidativo, disfunção endotelial, fibrose intersticial, remodelamento dos cardiomiócitos e, eventualmente, disfunção diastólica. Então, a medicação que foi usada, que é a inibição dessa mieloperoxidase, né, o mitiperstat, pode, talvez, né, a hipótese dos autores é que essa medicação poderia funcionar melhorando a função cardíaca de outros órgãos. É interessante, mas assim, acho que do ponto de vista, quando a gente pensa, faz uma análise do que a gente já tem de evidência, né, sobre via inflamatória na IC e o que o estudo pode trazer, talvez eu fique um pouco cética aqui, mas aí vocês me contem nos comentários aí podem mandar mensagem no Instagram também. No dia lá a gente vai ver com mais detalhes. Ainda falando sobre insuficiência cardíaca, a gente vai ter um estudo apresentado por uma brasileira, tá? Que é um estudo de cardio-oncologia, avaliação de cardiotoxicidade, de prevenção, né, de cardiotoxicidade em pacientes que estão recebendo terapia com antraciclina, que a gente sabe que é o terror aí, né, da cardiotoxicidade. Então, prevenção da cardiotoxicidade com sacubitril valsartana, o SARA Trial. Depois vamos ter também um estudo sobre diurético de alça intranasal, que nós não temos aqui no Brasil, né, até onde eu sei, mas seria interessante, algo que é muito fácil do paciente usar, né, um spray intranasal com diurético de alça. E depois vamos ter também o estudo com o Lokelma, que é um quelante de potássio, em pacientes que usam terapias paciente com insuficiência cardíaca que usa antagonista mineralocorticoide, tá? Para hipercalemia. E aí, por fim, teremos também mais uma mesa de arritmia, que vai falar sobre, primeiro, a gente vai ter um estudo bem de eletrofisiologista, assim, que vai comparar técnicas de ablação de FA, e um outro que eu achei interessante pra gente, que é cardiologista clínico, que é o uso da metformina, um ensaio clínico com uso de metformina e modificação do estilo de vida para prevenção da progressão de fibrilação atrial. Incluíram aqui pacientes que só tinham a fibrilação atrial paroxística ou persistente com planos de cardioversão, que não usavam metformina e que não tinham diabetes. Então, essa ideia, assim, existe uma ideia muito forte de que a FA está muito relacionada com os fatores de risco, né? Os fatores de risco. Tem um professor que eu admiro muitíssimo, que ele fala da pista de pouso. Né? Ele fala que a gente tem que preparar, mesmo se for fazer a ablação da FA, né? Preparar a pista de pouso para que a ablação possa ter sucesso. Então, se o paciente ainda está com muito fator de risco, ainda metabolicamente muito desregulado, isso pode diminuir as taxas de sucesso. Mas vamos ver, então, a metformina aqui e modificação do estilo de vida, tá? E aí, eu queria comentar também, por fim, para a gente terminar, o último dia de congresso aqui à tarde, vão ter alguns estudos de lípides, que são bem interessantes. Na verdade, 2 sobre LPAzinha, tá? LPAzinha. A LPAzinha, então, a gente sabe que a LPAzinha alta, principalmente acima de 50, aumenta bastante o hazard ratio do paciente para eventos cardiovasculares. E aí, o que a gente não sabe exatamente é se as terapias para redução de LPAzinha se traduzem em redução de evento cardiovascular.
A terapia mais avançada, das terapias mais avançadas para redução de LPAzinha ainda não tem divulgados, né, resultados de fase 3. E o que nós vamos ter nesse congresso aqui são um estudo de fase 2, que é o Alpacar com o Zerlaziran. O Zerlaziran é um RNA de interferência, então ele silencia o gene responsável pela codificação da LPAzinha. Lembrar da droga mais conhecida, talvez, que reduz a LPAzinha, é o Pelacarsen, que é um oligonucleotídeo antisense, que é um RNA sintético que bloqueia a transcrição da LPAzinha. Aqui a gente tem outra medicação com outro mecanismo de ação. Aqui, então, é um estudo de fase 2, que vão ser os resultados de 60 dias de segmento. O estudo de fase 1 já foi publicado, eu vou até deixar aqui na descrição para vocês. As referências de tudo isso que eu tô falando para vocês são principalmente os clinical trials, né? O que foi publicado no clinicaltrials.org, que já foi publicado em outros artigos, que são o racional para todos esses estudos. Então, vai estar tudo aqui nas referências. E vai ter um outro estudo também, que é um inibidor oral de LPAzinha, também em fase 2 ainda, mas é uma medicação que inibe também um mecanismo de ação diferente, tá? Ele bloqueia a interação entre a apoazinha e a ApoB100, inibindo, assim, a formação da LPAzinha, e é uma medicação via oral. E sobre lípides ainda, vai ser apresentado um estudo sobre éster de transferência de proteína de colesterol, que é o CETP. A gente ainda não tem drogas dessa classe que são super eficazes em termos de desfecho cardiovasculares, mas vai ser apresentado aqui os resultados do Obicetrapib, que é uma medicação dessa classe, em pacientes com hipercolesterolemia familiar heterozigótica. Aqui são resultados, aqui está como eficácia e segurança. A gente vai entender exatamente no dia qual é exatamente a metodologia desse estudo. E é isso, pessoal. Esses vão ser os estudos mais, eu acho que os que me pareceram mais interessantes que serão apresentados aí no congresso. Se você quiser ver mais, né, sobre eles, eu vou deixar os links aqui na descrição, tá? Sobre dos racionais dos estudos. Muitas vezes os autores publicam antes, né, o design do estudo. Eu vou deixar essas referências aqui para vocês. E me contem no Instagram, aqui no YouTube também, o que vocês estão mais animados para verem do congresso. Eu vou fazer toda a cobertura aí para vocês, tá bom? Um abraço, até a próxima!